Fala galera, boa noite a todos. Hoje é uma live um pouco diferente, estamos no escritório da Turbo. Sai aí, dá um giro, conversar com a galera, mostrar um pouco da nossa estrutura para vocês, o que a gente faz por aqui, vocês conheceram um pouco da nossa realidade também. Agora é 6h48, então bastante gente já foi embora também pelo horário, né? Boa noite. Tu faz o quê? Irmão, a gente tem aqui uma aceleradora de negócios, tá? A Turbo, ela busca tornar a vida de quem quer vender online mais fácil e rentável e a gente aproveita desse know-how para construir as marcas da próxima geração. Então a gente tem uma agência de performance, hoje ajudando mais de 300 clientes a venderem através da internet e a gente também cria e-commerce proprietários, negócios proprietários e coisas nesse sentido. Você tem vontade de fazer um escritório na Faria Lima? Cara, eu não acho que tenha sentido nenhum a gente ter um escritório na Faria Lima. Acho que a Faria Lima é um centro financeiro. Se você está envolvido com mercado de capitais, seja fundo de investimento, seja um escritório de agente autônomo, seja um banco de investimento, faz mais sentido você estar por ali. Agora, uma empresa de prestação de serviço, ainda mais a gente que atende low middle market, né? A gente tem algumas empresas grandes, mas nosso foco aqui, obviamente, é ter um ticket mais acessível e conseguir atender mais empresas ao redor do Brasil. Eu não acho que faça muito sentido a gente ter um escritório na Faria Lima. Eu trabalhei ali na Leopoldo Couto de Magalhães, que fazia cruzamento com logo do lado ali da Baleia, Faria Lima, JK, etc. É bem legal, pô, você conhece bastante gente, você tá almoçando, você vê muitas pessoas importantes ali. É um lugar que você consegue fazer bastante network, mas agora olhando pra operação da Turbo, eu não acho que faça tanto sentido assim a gente ter um escritório lá, entendeu? Uma coisa que a gente tem vontade é ter um escritório físico nos Estados Unidos, que a gente percebe que o americano valoriza muito mais fazer negócio com quem tem real estate, propriedade, pessoas trabalhando lá. Então, vou te dar um exemplo. Se a gente vai vender um serviço para americano e ao invés da gente se portar como americano e ter uma pessoa trabalhando lá, ele vai valorizar a gente como latino e vai jogar o preço lá embaixo. Então, assim, para operar nos Estados Unidos é importante ter uma sede física, agora em São Paulo não vejo tanta necessidade. Na verdade, vejo sim, a gente gosta de São Paulo, gostaria de ter um escritório, mas eu não acho que seria na Faria Lima. Você prefere alcançar seus objetivos em silêncio ou compartilhar suas vitórias com o mundo? Cara, não tem uma resposta muito definida e fechada para essa pergunta. Eu acho que assim, essa história, eu quero ficar trabalhando quieto, é um pouco do que eu faço, tá? Eu acho que a gente consegue mostrar ao mercado através de resultados o que a gente tá fazendo aqui. Não precisa mentir, enganar os outros e ser muito palestrinha, não é muito meu perfil. Agora também eu acho que é bacana você compartilhar as vitórias com seus amigos, com a sua família, com seus sócios e querendo ou não, uma energia que emana uma coisa bacana para você. Então assim, eu não acho que seja um ou outro, mas não tem uma resposta muito definida sobre esse assunto aí não. Quais são os principais valores que você busca para cultivar na empresa? Você sonha grande, é inconformado e por isso melhora todos os dias. Pensando como dono, fazendo o que tem que ser feito, você vai ter o que merece. Vou lá na outra sala que eu vou mostrar que tem essa frase na parede pra vocês. Mas basicamente isso simboliza o que a gente entende como cultura, tá? A gente gosta de pessoas que são inconformadas, são meritocráticas, pensam como dono e são donas do próprio destino e buscam o resultado que elas sabem que merecem. Então é um pouco como a gente se porta por aqui. Quantos engenheiros são necessários pra botar o suporte da televisão? Meu irmão, pensa na hora desses caras e o quanto tempo eles estão aqui pra fazer isso. 10 minutos. Diguinho tá aqui desde 4 e pouco. Calma, pô. Que foi quando eu fiz a brincadeira aqui do LED, pô. Já peguei trânsito. O que significa sucesso pra você? Cara, eu acho que sucesso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que o sucesso é quando a pessoa alcança os objetivos que ela tem. Robertinho, defina André Musso em 3 palavras. 3 palavras? 3 palavras. Acelerado, intenso e maluco. Isso é como meu sócio me avalia, galera. Por isso que eu falei que eu não podia fazer essa pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Teria comprado Bitcoin pra caralho em 2009, alavancado até as tampas. Dando um giro aqui, galera, ver o que a gente acha. Ó o homem ali, ó. Vitor Peixoto no workshop e nosso videomaker 01, Denis Alves, hein? Ao vivo. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e como você deu a volta por cima? Cara, ano passado foi o ano mais difícil da minha vida, porque eu tava, mal da cabeça, tá? Eu tava olhando pra frente e não vendo com clareza e com felicidade as coisas que estavam por vir, vamos assim dizer. E, todo mundo olhando de fora, vendo a gente captando a 20 milhões de valuation, a empresa batendo resultado, eu comprando carro novo, comprando apartamento novo, ficava sem a impressão de que tava tudo certo, mas foi o pior momento da minha vida. Eu fiquei depressivo, eu não queria sair de casa, era muito difícil pra mim vir trabalhar, e o que eu queria era ficar na cama o dia inteiro sem encontrar com as pessoas. Então uma fobia social mesmo, uma vontade de não fazer nada, um desânimo com o futuro. E foi muito por eu estar numa situação na qual eu olhava pra frente e não estava confortável com o que estava por vir, vida pessoal, profissional, etc. E foi o momento mais difícil da minha vida. E como é que eu dei a volta por cima? Estando perto de gente que a gente ama, gente que gosta de você de verdade, fazendo o que você gosta, trabalhando, entregando resultado e vivendo a vida. Um dia após o outro e curtindo, sendo grato e agradecendo pelas oportunidades que a vida nos dá. Então assim, é normal que a gente tenha momentos mais difíceis. Eu não sou a pessoa mais normal em termos de cabeça, então assim, tem alguns problemas psiquiátricos e às vezes em momentos
tanto de euforia quanto de depressão, eu acentuo as duas óticas. Então, assim, foi um momento muito difícil pra mim e consegui superar isso por ter uma família muito boa, ter amigos próximos e, porra, meu irmão, ter sócios incríveis que me ajudaram a passar por essa, tá? Mas, assim, chega pra todo mundo, síndrome do impostor, achar que eu tava no lugar errado, achava que eu não tava pronto porque a gente tava fazendo aqui. Então, não é simples. Qual foi a maior lição que a vida já te ensinou até agora? Cara, difícil. Eu acho que existem várias lições. Acho que é difícil você olhar pra uma única lição e dizer que é a mais importante da sua vida e a que mais te ajudou. Então, complexo essa pergunta. Acho que volto pra frase do Charlie Munger. There is 3 only ways that a smart person can go broke: liquors, ladies and leverage. Essa é forte. Vamos ver se tem mais alguém trabalhando por aqui. Mais uma salinha. Ó o homem aí, ó. Desenvolvimento, código, site é com ele. Alexandre Hazard, qual é a sua avaliação do dia de hoje? Cara, o dia de hoje foi pegado, duro como todos os dias e é assim que tem que ser, vamos pra cima. E aí, que eu tava falando com vocês, ó. Vê se dá pra ler essa merda. Então aqui os valores da empresa e ali a frasezinha na moral, ó. Você sonha grande, é inconformado e por isso melhora todos os dias. Pensando como dono, fazendo o que tem que ser feito, você vai ter o que merece. Guri, quais são os 4 L's aí, ó? 4 L's que acabam com homem: liquor, ladies, leverage e tem o pior de todos: Lula. Chama! 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 É os guri, meu! Qual foi a estratégia de decisão mais contra-intuitiva que você tomou e que acabou fazendo toda a diferença no crescimento do seu negócio? Meu irmão, pergunta difícil, velho. Faça puta ideia. O que você responderia? Essa questão de, alavancar a empresa pra faturar mais. Mas isso não é contra-intuitivo, né? Isso é lógico. Contra-intuitivo é foda. Eu acho que talvez tenha sido se envolver com segmentos e mercados que a gente não fazia puta ideia de como operar e dar um jeito de resolver. Então, por exemplo, a gente aqui era muito drivado e focado em performance. E em um certo momento a gente começou a atuar em outros serviços, como comunicação, creators, e-mail marketing, etc. Que parecia contra-intuitivo por a gente não ter aquele conhecimento, não ter aquele know-how, e acabou dando certo, sabe? Quem é a pessoa que mais te inspira e por quê? Cara, eu me inspiro muito no Warren Buffett, de verdade mesmo. E eu tento, às vezes, pensar como eu deveria ser mais próximo a um Warren Buffett, a um Luiz Barsi da vida, do que eu sou hoje. Em termos de respeitar mais o dinheiro, economizar mais dinheiro, trabalhar mais duro e entender que, porra, meu irmão, a vida não é um morango. Então acho que Warren Buffett e Luiz Barsi são 2 referências grandes nesse sentido. Boa noite, existe alguma meme coin que você tá investindo atualmente? Cara, eu tô zerado de cripto, tá? Não tenho praticamente nada, mas eu acho que Ponk ali na rede Solana, por ser o maior player, né, a maior coin nessa rede, é uma rede que tá ganhando mais tração. Quando a gente olha pra reserva do governo americano, quando você olha pra Donald Trump, etc. Solana é uma rede que tá crescendo e a Ponk é a maior meme coin, acho que é a primeira meme coin da rede, e tem uma comunidade bem legal. Então, se eu fosse comprar alguma coisa, talvez eu olharia pra isso, mas, meu irmão, meme coin é tigrinho, né? Foda. Muita gente vê o sucesso de fora e pensa que foi tudo em linha reta, mas eu sei que nos bastidores sempre tem aqueles momentos de caos. Qual foi o maior perrengue que você enfrentou como CEO e como você virou o jogo? Cara, Emerson, essa pergunta é animal e acho que, assim, o principal recado que fica é: problemas, eles vão continuar acontecendo. Hoje a gente tá enfrentando problemas muito maiores que a gente já enfrentou, mas por ter mais casca e por ter mais tempo de empresa e mais conhecimento de como lidar com problemas, gerenciamento de crises e conflitos, a gente acaba lidando de forma mais tranquila do que a gente lidava com os problemas lá atrás. Mas eu tenho uma cena muito icônica na minha cabeça, que foi logo no começo da Turbo. A gente tava comendo um churrasquinho no Jajá, que ficava ali na rua de onde a gente trabalhava, e a gente recebeu o recado que o nosso maior cliente na época, que representava uns 20, 30% do faturamento da empresa, quebrou. E nesse momento a gente, tipo assim, faturava 40 mil reais, o cara pagava 10 pra gente, uma parada assim, e eu tinha folha pra pagar no outro mês, e eu pensei, caralho, fudeu, quebramos. Vamos ter que demitir todo mundo, eu e o Rodrigo vamos pegar as contas pra operar e a gente vai virar esse jogo. Então, assim, esse momento é muito marcante, não foi o pior problema. Hoje a gente enfrenta passivos muito maiores do que esse, riscos muito maiores do que esse, mas naquele momento, frente ao conhecimento que a gente tinha, a experiência que a gente tinha de negócio, foi um negócio muito marcante. E também uma intimação que a gente já tomou do Ministério Público também, bem no início do negócio, que balançou muito com a gente. Hoje em dia, eu acho que passaria de tranquilo esses problemas aí, mas, cara, o recado que fica é: o empreendedor, ele não vence porque ele é muito inteligente, ele vence porque ele é capaz e resiliente o suficiente pra tomar muita porrada e continuar no jogo. Então, assim, se você tem um negócio que ele tá crescendo, que ele tem tração, e você enxerga um crescimento ao longo do tempo, se você continuar ali, ó, keep fucking going, todos os dias, fazendo o que tem que ser feito, melhorando, evoluindo, muito provavelmente você vai alcançar sucesso. Agora, você vai ter problemas, e os problemas provavelmente vão ser maiores ano a ano. Vai só se fuder fazendo isso, tá? Assim, achar que você vai empreender, que sua vida vai ser tranquila, ou mais fácil, mais leve do que é tendo CLT ou trabalhando em outro lugar, você tá totalmente iludido, vai ser muito pior, muito mais cortisol no seu sangue, muito mais estresse, irmão. Qual hábito diário mudou a sua vida pra melhor? Cara, eu acho que o Thales tem uma frase legal que ele fala que o avô dele ensinou que ele tinha que ler todos os dias 10 páginas não cumulativas de um livro. O que isso significa? Se ele leu 20 páginas num dia, não quer dizer que no outro ele tá isento de ler. Ele tem que ler pelo menos 10 páginas todos os dias. Eu não sou muito cara da leitura, tá? Pelo TDAH, outras coisas, eu não gosto tanto, eu não consigo ler livros. Mas o que eu faço todos os dias é absorver conhecimento e muito. Então, assim, acho que um hábito diário que mudou minha vida é: todos os dias eu assisto um vídeo no YouTube, eu vejo o Twitter, eu leio o Brasil Journal, eu vejo um podcast. Então, todos os dias eu tô nutrindo a minha cabeça com conhecimentos novos e isso definitivamente mudou minha vida. Tem, sei lá, 6, 7 anos que eu faço isso e só melhora, cara. Todo ano é melhor. Bitcoin pode quebrar futuramente? Pergunta do Daniel Lopes. Cara, eu acho que
pode, tá? O Bitcoin pode sim vir a valer zero. E eu vejo que o risco do Bitcoin é o seguinte: se o preço dele estiver muito abaixo do custo de mineração, não existe incentivo para se minerar e a rede pode vir a ter um crash. Então eu acho que o Bitcoin, ele, a cada 4 anos, a partir do halving, ele fica 2 vezes mais caro para se minerar, vamos assim dizer, porque para o mesmo esforço computacional você pega metade dos blocos. Em algum momento vai ser $300 mil ou $1 milhão você minerar um Bitcoin. Então, se a demanda do mercado não acompanhar esse supply que acontece no halving, no sentido de que fica mais caro minerar, então o preço obrigatoriamente tem que subir para justificar o custo de mineração, a gente pode ter problema na rede e também podem existir outras coisas. O governo, ele pode vir muito feio para cima do Bitcoin, N outras coisas. Então, assim, é um ativo do caralho? É um ativo totalmente diferente de tudo que a gente já viu no mundo moderno hoje? Também. Agora, pode quebrar? Com certeza. Então, assim, não corra o risco da ruína, não tenha 100% alocado nisso, sacou? Qual foi a primeira grande sacada que te fez sair do zero e começar a ganhar dinheiro de verdade? Cara, eu acho que assim, eu só comecei a ganhar dinheiro de verdade depois que eu vim aqui pra Turbo, tá? Empreendendo mesmo, gerando valor, tomando risco. Mas eu acho que a primeira sacada que eu tenho pra compartilhar com vocês, eu tive 2 negócios menores, tá? Quando eu era moleque, assim, 17 anos, 19 anos, tive uma fábrica de sabonetes artesanais, tive uma tabacaria e tal, mas eu acho que uma grande sacada, e aprendi com o Ryan Santos, eu criava conteúdo sobre investimentos e ele falou, cara, as pessoas que criam conteúdo têm que vender mentorias. Aí eu pensei, caralho, quem vai comprar uma mentoria minha? Eu era um moleque, tinha 20 anos, 21 anos. E aí eu fiz uma artezinha no Canva e postei lá no Instagram, mentoria de investimentos, 4 encontros de 1 hora, aprenda do zero ao avançado, e postei por R$197, 10 vagas. Eu vendi no mesmo dia. E aí a segunda turma foi a 297, a terceira turma foi a 397, a quarta turma foi 497, e quando eu parei eu tava fazendo já 997, ou seja, eu abria uma caixinha de perguntas, eu vendia R$10 mil num dia de mentoria de investimento, e eu tinha, sei lá, 5 mil seguidores na época, até menos, porque hoje eu tô com 6 e pouco, é claro que eu ganhei e perdi porque eu parei de produzir conteúdo, mas tinha, sei lá, 4, 5 mil seguidores e conseguia vender e monetizar meu conhecimento, que era uma coisa que eu adorava fazer. Eu adorava estudar sobre bolsa, adorava estudar sobre ações e também adorava ensinar os outros e ajudar com que eles pudessem investir melhor. Então acho que a grande sacada de eu entender do poder da internet e o poder que eu tinha frente ao meu conhecimento, assim, eu não tava pedindo emprego pra alguém, eu não tava sendo indicado pra alguém pra estar numa vaga ganhando um alto salário. Eu tava simplesmente falando pras pessoas, galera, eu acho que vocês sobre bolsa, vocês querem aprender comigo? Me mandem um pix. E magnificamente as pessoas mandavam, cara. Então assim, eu acho que essa foi uma grande sacada na minha vida e me drivou a olhar mais pro mercado digital a partir desse momento. Se você pudesse mudar apenas um erro do seu passado, mudaria ou deixaria como está? Cara, essa é uma pergunta muito engraçada, porque, obviamente, existem coisas que eu fiz errado e eu mudaria, mas existe aquele paradoxo que se você muda uma coisa no passado, todos os eventos na frente não seriam os que você viveu. Então eu gosto da minha vida, eu gosto de onde eu vim parar, eu gosto das coisas que a gente tem hoje, do jeito que eu vivo, dos amigos que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, dos gostos que eu tenho. Então, obviamente, olhando pra trás, eu pegaria 1 ou 2 erros isolados e cortaria com certeza, definitivamente. Mas por não saber o impacto que isso teria nos eventos futuros, eu acho que eu não mexeria no passado com medo de mudar o futuro que eu tô hoje, cara. Quais são os 3 erros de um pobre? Meu irmão, acho que é uma pergunta muito genérica, assim, e eu acho que a pobreza é uma coisa muito triste, cara. Às vezes as pessoas falam, pô, eu gostaria muito que reduzisse a desigualdade no Brasil, que a gente conseguisse promover um país mais igual. Eu acho essa a maior buchitagem do mundo. As pessoas são desiguais e a desigualdade sempre vai existir porque, primeiro, uns são mais inteligentes que o outro genericamente e outra coisa, uns se esforçam mais do que os outros. Então a desigualdade é uma coisa que sempre vai existir. Agora a pobreza é uma coisa muito triste. A pessoa ela não ter o dinheiro necessário, não ter os recursos necessários para sustentar ela, a família, a qualidade de vida. Uma coisa muito triste mesmo, assim. Uma coisa que é muito preocupante. As pessoas vivem realmente numa situação subhumana. Se você olha pessoas no mundo que vivem com menos de $1 por dia, são várias. Então, assim, eu realmente acho que a pobreza é um grande problema. Mas quais são os principais erros? Cara, eu acho que a gente não tem nem muito como julgar essas pessoas, porque elas nasceram num contexto sem saneamento básico, sem educação básica, com a mídia manipulando elas o tempo todo, com o governo enganando e mentindo pra elas o tempo todo. Então, assim, querendo ou não, eu e talvez vocês sejam os privilegiados de ter nascido numa realidade que vivemos, temos acesso à educação, temos acesso à cultura, temos acesso a livros, e com isso a gente tem uma visão totalmente diferente dessas pessoas. Mas quais são os principais erros, cara? Assim, eu acho que essa questão de ostentação e comparação com os demais é um problema muito enraizado, mas como é que você vai falar pro cara fazer diferente se o contexto social dele é esse? Mas eu acho que, pô, essa questão de ficar ostentando, se endividando pra comprar coisas, pra mostrar pros outros que tem dinheiro, eu acho que é um grande erro, tá? Acho que o principal é as pessoas não têm inteligência e controle financeiro. Então, se você for na quebrada, às vezes você vai ver um cara com Dunk, com Air Jordan, etc, que é um tênis totalmente distante da realidade dele. E aí ele compra aquilo porque ele acha que é isso que vai tirar ele do ponto A pro ponto B. Mas não, pro cara sair da pobreza e ir pra riqueza, ele tem que aprender a trabalhar, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter conhecimento. E ele pula todos esses steps e alavancado compra um tênis pra conseguir se sentir um pouco melhor. Eu não julgo ele, eu acho, porra, querendo ou não, é uma realidade muito difícil mesmo. Mas esse erro, eu acho que de tomar decisões sem pensar na preferência temporal, em trocar consumo presente por consumo futuro, investir o dinheiro, poupar o dinheiro, é uma coisa que acaba atrapalhando muito essas pessoas. Então, assim, não sei dizer os 3 principais erros, mas eu diria que eu acho que o controle e a inteligência financeira e essa questão social de necessidade de aprovação através do consumo pode ser até reflexo do capitalismo do meio que a pessoa vive, é o principal problema dessa galera. Quem são suas maiores inspirações no mundo dos negócios? Cara, existem várias inspirações. Eu acho, por exemplo, o Elon Musk um cara diferente. Eu acho que o André Esteves
Esteves do BTG é um monstro. Deixa eu pensar, porra, Elon Musk, André Esteves. Primo Rico é um cara que eu admiro bastante, tá? Eu acho que o ecossistema que ele tá criando é incrível. O próprio Denner Lippert da V4 é um cara animal. Eu tenho muitas referências positivas, eu não tenho problema nenhum em falar bem das pessoas. Eu não sou aquele cara que, se eu falar bem deles, eu tô diminuindo. Não, eu penso e, cara, se esse cara tá mandando bem, tá entregando resultado, tá fazendo uma coisa incrível pro mundo, a gente tem que valorizar esse tipo de pessoa. Então, é um pouco do meu perfil. Vamos dar mais um giro aí, ver se a gente encontra uma galera. Luquinha, Emerson, Arthur. E aí, galera, bem? Se você pudesse passar o dia com qualquer famoso, quem seria e sobre o que vocês fariam? Com certeza Warren Buffett, e eu ia extrair o máximo possível daquela cachola dele de como investir, como construir um negócio gigante, e o cara tem um arroz de $1 trilhão. Então, definitivamente seria ele. Como foi ter uma tabacaria tão jovem assim? Cara, foi uma experiência muito bacana, porque normalmente os negócios eles surgem de oportunidades e gaps de mercado. E eu identificava que, na faculdade que eu estudava, com as pessoas que eu andava, quem eu conhecia, todos queriam consumir esse tipo de insumos, seja cigarro, seda, slick, piteira, tesoura, esse tipo de coisa. E eu, tava precisando ganhar dinheiro, sempre gostei de empreender, sempre fui inquieto nesse sentido, nunca quis ser pobre, nunca aceitei olhar pra frente e pensar que em algum momento eu ia me decepcionar com o que eu entreguei ao longo da vida. Então, assim, foi muito bacana. E surgiu essa necessidade, a gente encontrou um gap de mercado, e aí eu aprendi muito sobre negócio, empreendedorismo e realmente fazia as coisas. Então fui atrás de fornecedor, negociei com fornecedor, fiz compra com fornecedor, montei um Instagram, então foi o primeiro contato que eu tive com marketing digital, fazia sorteios naquela época, a gente chegou a bater 15, 20 mil seguidores no Instagram da tabacaria, que eu fazia um sorteio, dava ali R$100 em produto, tinha 5 mil comentários, era uma época totalmente diferente. Entendi um pouco sobre precificação, então a lógica de, eu tô comprando um produto por X, por quanto que eu tenho que vender para ter margem. Consegui entender também sobre a necessidade de parcerias. Então a gente, por exemplo, nas principais faculdades do estado, a gente tinha revendedores. Eu criei uma primeira rede de revendedores. A gente tinha parceria com eventos, então quando tinha um show, alguma coisa assim, a gente estava presente com o stand da tabacaria e também entendia que oferta e demanda mandam em tudo. Então, se eu tô na rua, onde a pessoa pode em qualquer lugar comprar, o preço é X. Se eu tô dentro do evento, que a pessoa só pode comprar comigo, o preço é Y. Então a gente superfaturava os preços nos eventos. Então foi realmente bacana pra gente ter uma visão um pouco melhor sobre o mercado, entender um pouco mais de como fazer negociação com o fornecedor, como fazer atendimento ao cliente, como fazer precificação, como vender, etc. Então, querendo ou não, uma escola nesse sentido. Então, eu encorajo você que queira empreender, queira, entender mais sobre negócios, faça um negócio, cara. Igual a gente vê lá nos Estados Unidos, as crianças vendem limonada e tal pra pagar alguma coisa. Eu acho que é uma coisa muito enriquecedora em termos de conhecimento e experiência de vida. Então, foi uma grande aula pra mim, aprendi sobre vários setores, várias coisas. E recomendo todo mundo aí que gosta desse tipo de coisa, toma um pouco de risco, compra camisa de futebol e vai vender, compra capinha de celular e vai vender, compra vape e vai vender, faz qualquer coisa. Mas empreenda, saia do lugar. O que você faz pra... Essa é boa. Toda criança deveria vender limonada. Não, essa é boa, responde aqui, Diguinho. O que você faz pra se manter motivado todos os dias? Moleque. Tem o que pode e o que não pode. Meu irmão. John Bound. Fala. Quantos engenheiros precisa pra instalar um suporte de TV? Rapaz, 2, porque Tesla não é. Na teoria de outros dois, acho. Claro que são. John Bound, como é que faz pra se manter motivado todos os dias? Tem uma dívida, tem mulher. Motivado todos os dias, cara, vou falar do jeito certo agora. Dormir bem, comer bem, fazer exercício e aproveitar um pouco a vida, senão a gente não fica motivado também não. Acho que é isso, é a forma. Uma dívida grande pra pagar, irmão. Uma dívida grande pra pagar e o juro te comendo. Acho que sábado eu tô indo visitar apartamento pra pegar uma dívidazinha mesmo. Mas galera, acho que a motivação ela é muito pessoal, tá? E eu acho que a motivação ela vai variar, assim como o que é sucesso, ela vai variar de pessoa pra pessoa. Então você tem que entender o que motiva você, o que te preenche, o que você gostaria de olhar pra frente com tesão e falar, caralho, que foda que eu realizei e fiz isso. Ontem ninguém não pode entrar. Ó galera, esse aqui é o estúdiozinho do podcast. Eu tava rolando a gravação do Vitor, que eu tava mostrando aqui por cima pra vocês. Esse aí é o Ives, ó, nosso videomaker, cameraman, fotógrafo, um homem das imagens. E tem um pouco dos nossos equipamentos aí. A gente tá montando aos poucos, tá ficando legal a estruturazinha. Muita gente quer empreender, mas poucos aguentam a pressão de estar no topo. O que ninguém te contou sobre ser CEO antes de você chegar lá? Irmão, mentiram pra minha vida toda. Tô brincando, mas assim, cara, é solitário pra caralho. É difícil pra cacete, é estressante demais, é arriscado demais, é contra-intuitivo, é contra-natural. Então assim, eu acho que pra uma pessoa que quer estar numa cadeira dessa, e principalmente não ser dono de um negócio, empreendedor, mas sei lá, ser CEO e gestor de uma empresa que tem 100 colaboradores, meu irmão, você tem que estar muito disposto a fazer essa merda, porque é uma panela de pressão do caralho, todo dia problema, pica voando de todos os lados. Tem momentos de alegria? Sempre, você bate uma meta, alcança um resultado, é reconhecido pelo mercado.
Tô tomando, mano. Eu vim aqui agora, deixa minha garrafinha lá, tá suave. Depois some, porque sumiu a outra já que me roubaram. Cara, você tem que estar muito com vontade de fazer essa parada e muito determinado de que você é o cara pra isso. Senão, você vai pipocar e vai pedir pra sair, meu irmão. Revela um segredo seu pra fazer uma venda. Olha, eu não sou vendedor, eu sou o dono aqui da empresa, então, tirando o meu chapéu de vendedor, eu tô aqui pra te ajudar, eu quero entender sobre o seu modelo de negócio e, cara, se fizer sentido a gente trabalhar junto, vai ser um prazer. Eu acho que a primeira coisa que eu faço em todas as reuniões é isso e é um diferencial grande frente às outras pessoas da empresa. Eu até brinco, cara, se você tivesse caído num pipeline comercial normal, o cara ia estar aqui te entubando, tentando te vender um pacote, falando como a gente é bom, lindo e maravilhoso. Não é muito meu foco. Então, assim, tirando meu chapéu de vendedor, eu tô aqui como dono da empresa, de empreendedor para empreendedor, para entender e avaliar se realmente faz sentido a gente trabalhar junto. Então, é um pouco da dinâmica que eu olho para venda e acaba tendo uma taxa de conversão maior do que a média dos meninos aqui, exatamente por essa sinceridade e transparência. Quando você tá lidando com um cara ruim, um lead pequeno, um negócio menor, normalmente faz sentido você ser mais vendedor de sonho e vendedor de ilusão. Agora você tá falando com um grande empresário, um cara que realmente trabalha, entrega valor, faz o que tem que ser feito, eu acho que uma condução mais sincera e transparente vai ser sempre melhor, porque o cara tá calejado, o cara sabe que tem muito picareta no mercado, o cara sabe que tem muita gente tentando enganar as pessoas. Fazer o que tem que ser feito, você vai ter o que merece. Gerente comercial, filha da puta, vende 100 mil, 150 mil todos os meses, tá aí, ó, instalando televisão. Isso aqui, ó, tubo out of home, e aquela é uma telinha um pouquinho maior, né? Como você enxerga o Brasil nos próximos 5 anos? E caso se o país enfrente uma crise semelhante ao governo Collor, com congelamento de dinheiro dos bancos, quais seriam as estratégias para proteger seu patrimônio? Vamos lá. Como é que você enxerga o Brasil nos próximos 5 anos? Eu acho que existe um turning point muito significativo que é quem vai ganhar a próxima eleição, tá? Pode parecer leviano, pode parecer besteira, mas eu acho que isso vai ditar realmente a proxy para onde o Brasil vai, não só nos próximos 5, mas nos próximos 10, 50, 100 anos. Por quê? Se a gente pega mais um governo esquerdista e responsável fiscalmente, a bomba de dívida pública, inflação, máquina, vai ser muito mais difícil de resolver daqui pra frente. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Milei na Argentina, ele entrou depois de sucessivos governos horríveis de esquerda. O Brasil, ele, tinha uma guinada de desde o Fernando Henrique, né? 2 Fernando Henrique, 2 Lula, 2 Dilma. Aí veio o Temer, veio o Bolsonaro, caralho, vão pra um caminho mais liberal, de direita, e vem e metem o Lula de novo. Então, qual que é o futuro do Brasil, na minha opinião? Se o Lula ganha, eu acho que a gente vai ter inflação mais alta, a gente vai ter déficit fiscal, a gente vai ter muitos problemas, sanções externas. Então, assim, eu acho que as coisas só vão piorar ao longo do tempo no cenário se o Lula ganhar a próxima eleição. Agora, se vem um Tarcísio, um cara mais moderado, o Eduardo Leite, qualquer cara desse que seja, o Brasil ele tá no sweet spot no sentido de que os ativos estão muito baratos, o câmbio tá depreciado, existem muitas reformas estruturais que ainda precisam ser feitas pra gente retomar a atratividade de mercado. Então eu acho que caso a gente tenha uma mudada e uma guinada de governo pra uma coisa mais eficiente, o Brasil tende a ser muito valorizado nos próximos anos. E quando a gente olha pro mundo hoje, a gente volta muito pra uma coisa de que, cara, a gente precisa de food and energy, né? Comida e energia. O Brasil é o celeiro do mundo. E quando a gente olha pro delta de crescimento de necessidade alimentar ao redor do mundo, o Brasil vai suprir 80% dessas exportações. Então, quando a gente olha para o Brasil, eu acho que ele pode se beneficiar muito nesse sentido de agronegócio e ser um exportador de commodities, tá? E quando a gente olha para energia também, o Brasil é um grande potencial para geração de energia, seja hidrelétrica, solar, eólica. Então, existem N fontes de energia que podem ser geradas aqui e o Brasil ele tem os 2 principais insumos que o mundo vai demandar nos próximos anos. Então, na minha humilde opinião, o Brasil tá bem posicionado, só precisa de um bom governo. E aí, falando de congelamento de dinheiro, o plano Collor, cara, quem conseguiu se safar do plano Collor, tá? Primeiro ponto, quem tinha ações, ativos reais. Se o cara tinha ações da Vale, Petrobras, isso não foi confiscado. O cara que tinha imóveis físicos, isso também não foi confiscado. O cara que tem ouro, isso também não foi confiscado. O cara que tem Bitcoin, isso também não foi confiscado. Então, se você tem 100% do seu patrimônio em liquidez, poupança, renda fixa, etc., você é um idiota. Então, você precisa comprar ativos reais, não estão na mão do governo. Agora, ativos financeiros líquidos, até mesmo ações, o governo de alguma maneira pode meter a mão. Agora, no seu ouro e no seu Bitcoin, o cara vai vir ter 762 pra cima de você, é um pouco mais complicado de tomar você esse ativo. Então, eu acho que para você se proteger de inflação e de ingerência do governo, é sempre importante você ter ativos reais. Sejam imóveis, sejam terras, seja ouro, seja Bitcoin, coisas nesse sentido, tá? Qual é o maior sacrifício que você fez pra alcançar um objetivo? Cara, eu acho que eu tô fazendo esse sacrifício. Eu acho que eu trabalho muito mais do que a média, estudo muito mais do que a média, me divirto e me relaciono menos do que a média em prol do enriquecimento do negócio que eu quero construir, o legado que eu quero deixar no mundo. Então, acho que eu me esforço todos os dias e continuo me sacrificando, abrindo mão de muita coisa pra conseguir construir um negócio gigante que eu vou ter orgulho lá na frente. Então, acho que eu continuo abrindo mão de muita coisa, me sacrificando muito ainda nos dias de hoje e pelo menos nos próximos 5, 10 anos a gente vai continuar nessa guinada, nessa toada aí. Bolsa Família é um dos grandes programas sociais mais debatidos no Brasil. Alguns dizem que ele ajuda milhões a saírem da pobreza, outros afirmam que ele desestimula o trabalho. Na sua visão, qual é o real impacto do programa na economia e no empreendedorismo do país? Cara, quando a gente olha pro Bolsa Família, ele é um programa de transferência de renda direta. E você pode pensar que isso é um programa de esquerda, mas o primeiro idealizador de um programa de transferência de renda direta é o Milton Friedman, um dos liberais mais respeitados da história. E qual que é a ideia aqui, tá? O governo, ele pode, por exemplo, dar um vale gás. Então ele vai ter que
que comprar o gás, produzir o gás, distribuir o gás e entregar o gás na casa da pessoa. Quer dizer, vai ter corrupção na produção, na embalagem, na distribuição e em tudo. Ou seja, o governo transferir dinheiro diretamente na veia, como foi, por exemplo, o auxílio emergencial, como é, por exemplo, a tese de renda básica universal, é muito mais eficiente do que o governo fazer outras coisas. Porque o governo é muito ineficiente, muito ladrão. Se ele não fosse ladrão, ele mesmo assim seria ineficiente, porque ele não tem o mesmo incentivo de mercado que um agente econômico privado tem para fazer uma coisa acontecer, trazendo retorno econômico para ele, gerando valor para o cliente do outro lado. Então o governo ele é um péssimo alocador de capital e além disso é bandido corrupto. Então assim, no limite é muito melhor que o governo faça transferência de renda direta, como é o Bolsa Família, como são outros programas, como o Renda Básica Universal, como foi o auxílio emergencial, do que fazer programas do governo, porque aí no meio vai ter corrupção, ineficiência e roubalheira. Então essa é a minha humilde opinião. Agora, a realidade do Brasil ela é muito controversa, porque Bolsonaro, por exemplo, na época do auxílio emergencial, ou do Auxílio Brasil, a Renda Brasil, sei lá como é que chama essa merda, a pessoa ela poderia ter isso e ainda assim ter um emprego. O Bolsa Família parece que é feito para deixar a pessoa dependente daquela merda naquela situação, porque se você tem um Bolsa Família e arruma um emprego, você perde o seu benefício, que não faz sentido nenhum. E quando a gente olha pro Brasil hoje, são, sei lá, 60 e poucos milhões de pessoas, um terço da população, quando a gente olha pra população econômica ativa é mais ainda, recebem esse tipo de benefício. Então, e como o salário do Brasil ele é muito baixo, a gente tá olhando pro salário mínimo de R$ 1.400 e pro empregador isso custa quase 3 mil, fica uma coisa muito complexa, porque o cara consegue ganhar isso tudo de benefício sem fazer nada e o salário é muito baixo. Então, assim, eu acho que transferência de renda direta talvez seja a melhor coisa que o governo possa fazer, se for fazer alguma coisa, porque pra mim o governo não deveria existir, mas é melhor que ele faça transferência de renda direta do que ele faça programas sociais. Qual a maior mentira que as pessoas contam sobre sucesso? Eu acho que as pessoas vendem sucesso e resultados irreais na internet e coisas fictícias e iludem as pessoas e trazem uma realidade que não é a delas. Então elas são alavancadas, elas postam carros, aviões, jatos e nada disso é delas. Então talvez a maior mentira são as pessoas que vendem ter sucesso sem ter. Bolsa Brasil vai superar o Bitcoin? Cara, eu acho que se a gente pega o Bitcoin em dólar hoje e o EWZ em dólar hoje, 5 anos forecast, eu acho que o EWZ dá pau no Bitcoin. 3 anos forecast, acho que o EWZ dá pau no Bitcoin. 10 anos, aí já é mais difícil. Manda o papo motivacional. Meu irmão, tasca a mão no telefone, liga pra 10 clientes e vende a porra do contrato. O que você acha do Haddad? Cara, eu acho que o Haddad no começo foi uma boia ali, que a gente tinha uma esperança, quando a gente fala a gente, tô falando dos agentes de mercado, de ser uma mente mais racional. Mas, cara, o Haddad é um cachorrinho do Lula, ele faz o que o Lula mandar, ele é humilhado pelo Lula, ele lambe o chão pelo Lula, ele é completamente apaixonado pelo Lula. Qual é a sua opinião sobre a empresa CIMED? Meu irmão, a empresa CIMED é um canhão, tá? Quando a gente olha pro mercado farmacêutico no Brasil, a gente tem 2 empresas listadas só, que é a Ipera Pharma, Rai 3 e a Blau Farmacêutica, Blau 3, e provavelmente nos próximos anos a gente vai ver o IPO da CIMED, tá? Então, assim, é uma empresa muito bem tocada, com uma cultura muito forte, uma cultura voltada à venda. Venda, venda, venda. Sola de sapato, toscar a mão no telefone, visitar cliente, realizar, fazer o que tem que ser feito. A DIB faz live todo dia de manhã. Então, acho que a transformação que a DIB tá fazendo na CIMED é um dos maiores cases que a gente já viu no Brasil. Eles receberam um aporte ontem do Fundo Soberano de Singapura, não sei qual que é a cifra, mas provavelmente num valuation bem interessante. Então, a CIMED tá se preparando para IPO e quando a gente olha o momento de Brasil hoje, ele é muito complexo, porque com juro nesse tamanho, o governo fazendo merda como tá fazendo, é difícil que a gente tenha uma janela de empresas querendo abrir capital. Mas em qualquer cenário de melhora, esse juro caindo um pouco, acho que a CIMED vai ser uma das primeiras a listar porque tá pronta, redonda e preparada para isso. Existe algo que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem? Última pergunta pra gente fechar, galera. Hoje vai ser mais curtinho. Teve algum momento que duvidaram de você e como você provou que estavam errados? Cara, eu não acho que é provar que estavam errados, mas assim, a minha família, de certa forma, sempre me incentivou, mas nunca acreditou que eu ia conseguir fazer as coisas que eu tô fazendo. Eu acho que é muito mais uma coisa de você com você mesmo, sabe? Tipo, você não precisa provar pro seu pai e pra sua mãe que você vai conseguir empreender e criar um negócio. Você tem que sair de casa, se bancar e criar um negócio e dar orgulho pra eles. É honrar pai e mãe, não o contrário. Não é o pai honrar o filho, sabe? É o contrário. Então, na minha cabeça cara, se você tem certeza que é isso que você quer fazer, não escute o que as pessoas vão falar. Imagina, cara, pô, quando eu comecei a criar conteúdo, isso tem, sei lá, 6, 7 anos. Eu tinha 1.000 e poucos seguidores no Instagram. Eu parecia ridículo, né? Eu passava vergonha, eu era feio e tal. E hoje em dia, querendo ou não, eu faço isso de forma 100% natural e tranquila e não tô me importando com quem tá vendo, com quem tá comentando e nada nesse sentido. Então, pra mim, é essa linha aí. Galera, hoje vai ser realmente um pouco mais rápido, tá? A gente tem bastante coisa pra fazer aqui na companhia. Agradeço a todos que participaram e a gente vai trazer conteúdos em outras óticas e outra dinâmica pra vocês aí nos próximos dias, semanas, tá? Então, porra, vamos botar fé nesse campeonato, acelerar esses clipes, tamo junto e a gente se vê amanhã. Um abraço, galera. Tchau, tchau.